Bem-vindos ao canal Woman in Action. Eu sou a Caroline Dantas e hoje eu vou falar um pouco sobre a produção científica de mulheres. Bom, nos últimos anos a gente tem convivido com um fenômeno de aumento das mulheres na universidade. Seja por causa das políticas públicas que estão tendo para que as mulheres possam adentrar a universidade, como, por exemplo, agora que tem como se entrar por causa do Enem, ProUni, entre outros. Então, nós temos um aumento de mulheres dentro do ambiente universitário. Porém, esse aumento do número de mulheres no ambiente universitário não está se convertendo em número de mulheres na academia, na ciência. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre esse gap que tem entre aumentar o número de mulheres na universidade, porém essas mulheres não continuarem na carreira acadêmica, de que as mulheres não se interessam por ciência. Isso não é verdade. O CNPq traz um dado para a gente muito interessante, que nos últimos anos houve um aumento de bolsas de iniciação científica para mulheres. O que isso significa? Iniciação científica é o primeiro passo para quem quer ser um pesquisador, para quem quer fazer ciência no país, certo? Houve um aumento de bolsas para mulheres, ok. Porém, esse aumento ele não se mostra, por exemplo, nas áreas de exatas, sendo que menos de 30% das bolsas na área de exatas são para mulheres. Claro que há dificuldade de ser um pesquisador no Brasil. Qual é essa dificuldade? Essa dificuldade é independente de gênero, que é a questão do corte de verba para as pesquisas, de que para você ser um pesquisador no Brasil hoje em dia, você vai ter que estudar, você tem que fazer mestrado, você fez a graduação, mestrado, o doutorado, faz um concurso público para se tornar professor de uma instituição de ensino superior, né? Mas nesse período em que a pessoa está fazendo o mestrado e o doutorado, ele é considerado um estudante. Então ele vive de bolsa. Ele é um bolsista, como se fosse um bolsista de iniciação científica, uma bolsa que é muito aquém dos companheiros dessa pessoa que, por exemplo, foram para o mercado de trabalho e ela não tem nenhum direito garantido, porque não se paga INSS, nem nada. Então, geralmente, o primeiro emprego dessa pessoa vai ser quando ela prestar um concurso, e que são super concorridos, para essas dificuldades que todos encontram, independente de gênero, mas que é caracterizado pela política do país para com seus cientistas, as mulheres encontram outras dificuldades, que é o que eu vou falar aqui, que vai ser o recorte do vídeo para as áreas de exatas, onde esse déficit ele é muito mais gritante do que nas outras áreas. O que não significa que eu não vou falar um pouco das outras áreas, mas o recorte do vídeo é falar nas áreas de exatas, o que acontece com essas mulheres e por que elas se afastam. Como esse caminho se torna muito mais complicado para além das dificuldades que são encontradas no geral, dado por causa da política do nosso país. A primeira dificuldade que eu vou abordar é as mulheres, desde o início da vida acadêmica, desde crianças, tanto na escola quanto em casa, já é apresentado para elas que a área de exatas não é uma área para mulheres. Ou seja, desde criança, essas meninas acreditam que áreas como engenharia, ciência da computação, física, química, não são área para mulheres. E acabam tendendo a pensar também, há pesquisas que mostram que mulheres, meninas, tendem a pensar que brilhantismo é nato. Enquanto os meninos, não, eles acreditam em que se possa aprender habilidades. Então, o que acontece? Nós estamos criando
as meninas para acreditar que os meninos têm essa... é nato para eles não aprenderam, eles sabem fazer isso, e que elas não. Então elas não vão aprender porque o brilhantismo, genialidade, acontece, vai ser algumas poucas. E o que falta? Falta a presença de ícones, falta a presença de representatividade para essas meninas. Então, quando você não vê mulheres estando nessas profissões, elas acreditam que elas também não possam estar, porque só vê homens, então deve ser realmente uma área para homens. Uma outra pesquisa mostra que quando a gente começa a ter dificuldade ali com matemática, é ali na 7ª série, que é aquela época em que começa a ter uma matemática um pouquinho mais complicada. Então, as meninas já acreditam, então os professores acabam dando mais atenção para os meninos, em ensiná-los tudo, e as meninas não, elas começam a achar que aquela dificuldade é natural por elas serem mulheres, e que os meninos são mais brilhantes, sabem melhor, e acabam abandonando e se dedicando às outras coisas, como biologia, por exemplo, em que elas acham que tem mais talento. Então, a dificuldade encontrada é... por exemplo, as mulheres conseguem, algumas conseguem passar essa barreira e chegar no mundo universitário. O que acontece? Vai começar a iniciação científica, que é aquele primeiro passo para uma vida acadêmica. Então, ela vai procurar orientadores naquelas áreas. Majoritariamente é um ambiente masculino. Acaba tendo esse preconceito em conseguir orientadores na área, em se trabalhar. E aí acaba tendo um outro problema. Uma mulher inserida num ambiente majoritariamente masculino, ela acaba sofrendo uma pressão muito grande para manter aquele comportamento. Um comportamento que é visto nos meninos e que ela deveria perpetuar, porque ela está ali dentro. Então, por exemplo, em um artigo que é da Unicamp, fala muito sobre isso. Exemplos de mulheres que contam, por exemplo, na área da física, quando se trabalha em laboratório, em que elas não poderiam ir embora mais cedo, porque era esperado que elas tivessem o mesmo comportamento dos meninos, que é ir embora mais tarde, às vezes até dormir no laboratório, ficar muito tempo lá se dedicando à pesquisa. O que uma menina na época de universidade já teria essa dificuldade, dado também a questão de violência. Nós mulheres sabemos que às vezes é muito difícil você sair da universidade à noite, você ficar muito tempo na universidade, porque quando você for voltar para casa você vai estar em risco. O mundo para mulheres ele é muito difícil nessa questão, porque a gente corre risco de todos os lados. E quando essa mulher já está, por exemplo, no mestrado ou no doutorado, ela, às vezes, ela já vai estar construindo a família dela. Para os homens, a construção da família enquanto eles estão se dedicando à vida acadêmica não afeta muito, mas para mulheres sim. Por quê? A mulher sofre uma pressão social muito grande nessa idade, né, ali dos 25 aos 35 anos, que é essa janela, né, de fertilidade feminina. Então ela sofre muita pressão em construir a família naquele momento. E muitas vezes elas têm filhos, casam-se, só que é esperado que ela tenha aquela jornada de ser mãe, esposa, de cuidar da casa, então aquela segunda, terceira, quarta jornada, e ainda assim se dedicar à pesquisa. O que acontece? Então a produção acadêmica da mulher, ela vai diminuindo, porque imagina a pressão que você já está num ambiente masculino, então já é esperado que você tenha uma dedicação tal qual, porém você não tem esse apoio da mesma forma, né? Você não vai ter, a mulher não tem o mesmo apoio que um homem para se dedicar da mesma maneira. Então, isso acaba impactando muito fortemente na escolha dessa mulher em se manter na academia. Muitas até conseguem passar essa barreira, mas aí vai ser o nosso próximo vídeo da série, que aí vai ser aquela questão de que ela vai ter que abrir mão dessa vida pessoal, vai ter que abrir. O terceiro e último ponto que eu vou abordar nesse vídeo também, com base nesse artigo da Unicamp, sobre produção científica de mulheres, que há orientadoras, há mulheres que conseguiram passar essa barreira, seja por sorte, seja por terem conseguido apoio, né, terem tido uma rede de apoio que outras mulheres não tiveram,
quando elas ultrapassam essa barreira, muitas delas, quando se tornariam ali na posição de serem orientadoras, elas não são. Por quê? Porque para uma mulher lidar com a dificuldade de ter uma garota na equipe dela é muito grande. Então elas acabam perpetuando isso, às vezes sem perceber. Porque ela já se acostumou tanto, ela já foi tão prejudicada por aquele ambiente misógino, por aquele ambiente de pressão, que ela se acostumou. Então ela acaba perpetuando. Isso é muito triste. Então a questão da gente fazer uma reflexão aqui é desse impacto que tem, né, dessa cadeia toda, porque aí ela poderia, então ela pensa, entre orientar uma mulher, uma menina, e orientar um menino, eu vou orientar um menino, porque eu não vou ter que lidar com todas as dificuldades que vem no pacote orientar uma menina. Bom, diante de todo esse quadro, a gente vê que isso causa uma pressão muito grande nas mulheres, na produção científica de mulheres, o que acaba dando aquela impressão pra gente de que elas produzem menos, e também por que elas não estão tão presentes na área de exatas. Então a gente precisa fazer uma reflexão, não do topo, não ali quando a gente vai ver as professoras universitárias, a gente vai ver que ali tem um número pequeno, mas por quê? No meio dessa trajetória, esses gargalos foram tirando mulheres. Essas dificuldades a mais foram tornando o caminho cada vez mais difícil para essas mulheres continuarem na vida acadêmica, continuarem sendo cientistas. Então isso também vai afetar na produção acadêmica de mulheres, e a gente vai ter esse recorte de ciência feito o quê? Por homens. Basicamente, porque se você tem menos mulheres nessa caminhada, vai ficando um pouco ali nas iniciações científicas, aí fica outro pouco no mestrado, outro no doutorado, outro nos concursos. Quando você chega lá no final, na produção, na acadêmica em si, você vai ver o quê? Poucas mulheres produzindo a ciência, esse recorte da ciência vai estar sendo feito sempre pelas mesmas pessoas, sempre pelo mesmo olhar, e quem perde somos todos nós. Porque se a ciência está sendo feita por um só olhar, por um só recorte, significa que a gente está perdendo muito mais. A gente está perdendo toda uma construção de ciência que a gente poderia fazer com os mais diversos olhares, com as mais diversas formas, e isso poderia se tornar, pra gente, um mundo melhor. Porque é isso que a ciência trata. Descobrir coisas, descobrir como a natureza funciona, descobrir como a gente pode tornar melhor a vida para todo mundo. Mas se você só tem um olhar de como tornar a vida melhor para todo mundo, você vai estar tipo assim, eu não tô vendo esse lado, não tô vendo esse. Então você só não vai tornar a vida de todo mundo melhor, você vai tornar a vida apenas de um grupo. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Eu vou deixar aqui o meu Twitter, você pode entrar em contato, comentar no vídeo. Eu gostaria muito de ouvir o que vocês acham sobre esse assunto, se você está gostando da nossa série de Mulheres na Ciência. E é isso, pessoal. É um prazer ter vocês aqui no canal e até mais.